Agora, em alguns casos, um pouco de desorganização pode ser até saudável, sabia? Isso porque na nossa casa tem vários objetos de valor sentimental e é importante para algumas pessoas manter esses objetos por perto. Quem explica isso pra gente, a relação entre bagunça e saúde mental, é a consultora Carol Ferraz. Olha só. A nossa saúde mental ela é impactada por vários fatores, dentre eles ambientais. E tanto organização extrema quanto bagunça extrema podem ser um alerta aí pra gente procurar um profissional da área da saúde. Então, quando eu falo de bagunceiro, geralmente eles são pessoas criativas, multitarefas, bastante perfeccionistas, se cobram bastante. E em dias difíceis, chegar numa casa que está bagunçada pode lembrar essa insuficiência, né? Tem também o valor simbólico, né? Da importância da organização e de usar os objetos aí que ajudam a gente no dia a dia. Que, por exemplo, são os brincos da Gabi, os geeks da Mari Palma, as estátuas, as esculturas do Karnal, que contam a respeito da vida, né, deles, contam a respeito da vida de cada um de nós, dos nossos interesses, das nossas origens. E esses objetos, eles são formas de alegrar aqueles dias mais difíceis. A gente viu muito isso na pandemia, né? Trancados dentro de casa, ficou claro a importância de construir uma casa que seja proteção também no sentido emocional. É interessante porque um pouco de desorganização, inclusive, pode ajudar na criatividade. A gente tem nas próprias metodologias, né, a parte de brainstorming, a ideia não é ficar organizando, é ir colocando as ideias. É interessante também como que algumas pessoas que são extremamente organizadas, isso também está ligado, né, ao modo como o nosso cérebro funciona, né? A gente tem alguns gânglios que são chamados gânglios de base, que a partir do momento que eles não se conectam tanto, as pessoas elas acabam ficando mais organizadas e isso pode até gerar transtornos obsessivos. E as pessoas que têm, né, ligações em mais áreas do cérebro acabam sendo mais criativas. Então, assim, lógico, não é para ser uma total desorganização, cada um vai se encontrando na sua organização, na bagunça, mas eu acho interessante ter coisas que saiam um pouco do nosso controle, do extremamente planejado, porque essas entradas fazem com que também outras coisas surjam, né? Tanto a parte intuitiva quanto processos criativos são assim, né, que funcionam. Adorei então, a legitimação da Rita. Não, obrigada, eu Rita. gostei. A gente Eu tá achei numa época muito cartesiana, né? As coisas do digital, 0, 1. Gente, não, é importante, né, ter essas... Algum caos, né? Nossa, total caos. Eu gostei de ver que a Carol também, ela acompanha a gente, porque ela usou os exemplos ali, né? E é muito isso. Por exemplo, se você entra na minha casa, tem pessoas que acham minha casa caótica. Mas você acha que ela tá ótima? Eu acho maravilhosa, porque tem enfeite, assim, em todos os lugares. Não tem um espaço em um instante que não tenha nada. Acho que assim, tá sempre um espaço tá preenchido. Cardão, se você for na minha casa, acho que você vai ficar um pouquinho aflito. Acho que o ideal de vida é sempre esse equilíbrio, ver tudo está no meio. E eu acho que algumas coisas tem que organizar bem, por exemplo. Você deve organizar sua saúde, você deve fazer check-ups regulares, você deve frequentar médicos. Eu acho que você deve organizar suas finanças, nós vamos falar nisso depois. Mas eu acho que você não pode viver para isso. É ruim quando o objetivo é perdido em nome da aparência. Então, o importante é o presente, não a caixa do presente. Eu acho que quando você planeja uma viagem, como eu planejo muitas, você tem que reservar o hotel antes. Não é mais como na minha juventude, que você chegava, como eu cheguei uma vez a Viena, vamos ver se tem um hotel. Legal. Hoje não tem mais, não é mais possível isso, né? Você faz isso? Nossa, tá. Então, você vai planejar o hotel, vai reservar um museu que tenha que marcar com antecedência. Mas, como dizia um padre professor meu, tem que deixar um pequeno espaço para o Espírito Santo. Tem que deixar um espaço também para que a inspiração ocorra. Então, sua viagem não é uma planilha de Excel. Mas sua viagem não pode ser, vamos ver se dá. Hoje em dia, se você não marcar hora para as coisas, você Eu tô passando perde. mal. Por quê? Porque se o Felipe estiver assistindo agora, ele deve estar assim, tá vendo? Porque, Karnal, eu faço planilha dos dias da viagem, Sério? eu coloco uma pasta Não, com... sério? Eu tenho planilha, eu tenho programa do celular. Museu, eu pra boto viagem. assim, ó, o que a gente vai usar em ordem do que a gente vai usar na viagem, levo com eu não sei nem onde eu vou me hospedar. E aí o Felipe um dia, a gente eu tava não em chego Nova nesse York. ponto. Toda Não, aí cidade não tem é tanta. pontes, né? Toda Mas a cidade gente tem tava, pontes. a gente tava em Nova York um dia, o Felipe, eu falei, amor, a gente tem isso. Aí ele, amor, vamos ter umas 2 horinhas para descobrir a cidade?
Eu não tenho tempo para isso. Mas eu coloco na planilha descobrir a cidade aleatoriamente. Então tem eu vou fazer então o erro da planilha. Tá bom.